Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 26 de junho, vamos dar continuidade do estudo do livro de 2 Reis, com os capítulos 13 a 16. Vamos juntos. Iniciando então pelo capítulo 13, onde nós temos o reinado de Jeoacás de Israel. E a questão que nós temos inicial é a seguinte: como foi o reinado de Jeoacás de Israel? E nós temos a resposta em 2 Reis 13, 2 a 4. 2 Reis 13, 2 a 4. E basicamente nós lemos da seguinte forma: Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Portanto, Jeoacás não terá um bom reinado, seguirá aí pecados de Jeroboão. Reinou por 17 anos. Neste tempo, Israel passou a ser dominado pelos sírios, mas ele também vai suplicar a Deus por misericórdia. E vai ter a sua resposta, ao menos parcialmente atendida. Depois nós temos o reinado de Jeoás de Israel, dos versículos 10 a 13. E a questão, como foi o reinado de Jeoás de Israel? Temos a resposta em 2 Reis 13, versículo 11, onde nós lemos: Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Jeoás reinou por 16 anos. Houve guerra contra Judá e ele também não foi um bom rei. Depois nós temos a profecia final e a morte de Eliseu, dos versículos 14 a 21 do capítulo 13 de 2 Reis. E a terceira questão: como foi a morte de Eliseu e qual foi sua profecia final? Temos a resposta em 2 Reis 13, 14 a 19, onde nós lemos: Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Assim nós percebemos neste relato que a última previsão de Eliseu se cumpriu. O profeta morreu, mas mesmo na morte, o seu corpo reteve poder, porque depois vão sepultar um moabita lá exatamente na cova em que Eliseu tinha sido colocado, né? E esse moabita, ele vai reviver só do seu cadáver ter tocado nos ossos de Eliseu. O ponto que mais chama atenção nesta última profecia de Eliseu é que os profetas não apenas profetizavam por meio de palavras,
mas também por ações. E muitas vezes há até uma certa atitude teatral, né? Nós podemos perceber isso. Portanto, chama atenção essa questão, né? Chama atenção a forma que as coisas vão ocorrer. Depois, temos a guerra entre Israel e Síria, e a questão qual era o motivo da guerra entre Israel e Síria. Disputa de territórios? Claro que havia disputa de territórios. Normalmente, essa vai ser a principal motivação para uma guerra. Mas não apenas disputa de territórios, havia uma disputa de entidades espirituais. Do verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos israelitas, e os falsos deuses pagãos dos sírios. Chegamos então ao capítulo 14, com o reinado de Amazias de Judá, e a questão: como foi o reinado de Amazias de Judá? Temos a resposta lá em 2 Reis 14, 1-4, onde nós lemos: no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo que seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. E assim nós percebemos que o reinado de Amazias, de certo modo, será um bom reinado, mas ele não vai conseguir terminar de vez com a idolatria. Depois nós temos o relato da morte de Amazias. E a questão: como foi a morte de Amazias? Temos a resposta em 2 Reis 14, 19, onde nós lemos: conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais, na cidade de Davi. Amazias, de certo modo, vai ter um bom reinado, de certo modo vai ser um homem temente a Deus, mas vai então ser vítima de uma conspiração, como muitos reis na história de Israel e na história da humanidade já foram. Este então o capítulo 14 com o relato da morte de Amazias. Ainda temos no capítulo 14 o reinado de Jeroboão II de Israel, e a questão: como foi o reinado de Jeroboão II de Israel? E temos a resposta em 2 Reis 14, 24 e 25, onde lemos: Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hefer. Portanto, Jeroboão II será mais um rei ímpio e ruim para Israel. Então chegamos ao capítulo 15, onde nós temos o reinado de vários reis, os reinados de Azarias, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Jotão. De todos os reis citados em 2 Reis 15, quais tiveram um bom reinado? Então, você pode já riscar daí todos os reis de Israel, que de certo modo sempre foram os piores reis. Então, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca foram péssimos reis. Aliás, Salum durou um mês e depois ele foi morto por Menahem. Esses reis de Israel foram péssimos reis. Mas 2 reis, dos 7 reis citados, Azarias de Judá e Jotão de Judá, fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Eu condensei tudo deste modo, o capítulo 15, porque de fato é um capítulo mais rápido a respeito do
que cada rei fez, né? Então a gente conseguiu condensar deste modo. E já partimos para o último capítulo de hoje, o capítulo 16, com o reinado de Acás de Judá. Como foi o reinado de Acás? Temos a resposta em 2 Reis 16, 2 e 3, onde nós lemos: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, ao contrário de Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Então esse rei Acás será um péssimo rei para Judá. Nós já vimos também a respeito lá em 2 Crônicas 28, nós já vimos este estudo. E depois disso, Acás vai, como se não bastasse isso, né? Acás vai pedir socorro aos assírios. Por que Acás pediu socorro aos assírios? Temos o relato em 2 Reis 16, 5 a 9, onde lemos: Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. Portanto, Acás pediu socorro aos assírios, porque Judá estava cercado, né? Jerusalém estava cercada pelas tropas sírias e também israelitas. E por último, nós temos ainda a questão a respeito da idolatria de Acás. No que consistiu a idolatria de Acás? O templo foi despojado da prata e do ouro para que os assírios protegessem Jerusalém. E como se não bastasse isso, foi construído no lugar do altar do Senhor um altar para outros deuses. E assim nós chegamos já à conclusão deste estudo, retomando os principais ensinamentos. Temos 3. Primeiro, Jeoacás busca o socorro do Senhor, mas logo depois renova a guerra com Judá. Lembrando que Jeoacás, ele vai ser um rei de Israel, que vai estar cercado pelos sírios, vai pedir ajuda do Senhor, o Senhor vai ajudá-lo, mas depois ele vai declarar guerra contra Judá. E aí nós percebemos que muitas vezes na nossa vida nós podemos agir deste modo. Na hora do aperto, pedimos o auxílio de Deus. Nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos e clamamos pela misericórdia de Deus. Deus intervém, Deus é misericordioso para conosco e logo depois nós caímos de novo. Portanto, precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos como Jeoacás. Segundo ensinamento retomado, Amazias serve ao Senhor, mas superestima o seu poder e tem um final trágico. Amazias foi um rei, de certo modo, bom, que se voltou a Deus, um rei de Judá, mas sofreu uma conspiração e acabou sendo despojado de seu trono e perdeu a sua vida. E muitas vezes nós podemos também superestimar o nosso poder e podemos nos dar mal. Precisamos sempre nos lembrar que nada somos sem Deus e sem o poder de Deus. Terceiro e último ensinamento a ser retomado: os reis de Judá e Israel se tornam cada vez mais corruptos e menos mencionáveis. Por isso que o capítulo 15 é tão curto. Quase não é falado a respeito dos reinados daqueles reis. Depois o 16 vai explorar um pouco mais o que aconteceu no reinado de Acás de Judá, só que também ele é um rei mau para o seu povo e que se afasta de Deus.
À medida que a gente se afasta de Deus, a nossa família, os nossos descendentes, a coisa só degringola. Foi o que aconteceu na história de Israel, na história de Judá. Sempre é possível voltar-se para Deus, se arrepender e voltar-se para Ele. Que nós possamos aproveitar todo o tempo de graça que nós ainda temos para tal. Mas o que nós precisamos também é perceber que aquele que está de pé, cuidado para não cair, é algo que eu tenho frisado nos últimos estudos. É este o estudo de hoje, de 2 Reis 13 a 16. Espero que você tenha tido um bom proveito neste tempo dedicado a este vídeo. E amanhã retomamos o estudo de 2 Reis com os capítulos 17 a 20. Muito obrigado por assistir. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.